Estou aqui hoje para responder perguntas idiotas sobre Jojo, parte 4. Esse vai ser o último vídeo de perguntas idiotas. Sendo assim, eu queria pedir muito para você se inscrever e deixar o seu like, porque me ajuda muito. E como de costume, eu vou responder as perguntas da forma mais séria possível. Mesmo sendo uma pergunta idiota, eu vou responder de uma forma séria, para, sei lá, deixar o vídeo melhor. Mas sem enrolação, bora pro videozão. Pergunta seríssima: o Jairo tá jogando no Vasco junto com o Kakyoin e o César? Provavelmente não. Até porque o Jairo é uma pessoa de um universo diferente do Kakyoin e o César. E eu acho que no universo da Steel Ball Run não existe futebol. Eu acho. E também o Kakyoin e o César são japoneses e o Vasco é um time de futebol brasileiro. Pergunta 1. Como o Fugo sabe que o veneno do Purple Haze pode matar ele se ele nunca testou nele mesmo? Aqui entra na mesma pergunta de como o Carne sabia que quando ele morresse o Notorious Big seria ativado. É o de sempre, instintivamente o Fugo já meio que sabia. Ele sentiu que seria perigoso entrar naquela fumaça. Pergunta 2. Por que os Crusades não obrigaram Arabian Fats a ir com eles para o castelo do Dio e usar o stand dele lá? Matariam não só o Dio, mas como Valina Ice? Esse seria o usuário do stand do Sol, né? Primeiro que a gente não tem certeza se aquele Sol afetaria um vampiro. Talvez por ele simular o Sol, talvez não funcionaria. O que realmente mataria os vampiros eram os raios ultravioletas de um Sol verdadeiro. Então não temos certeza. E segundo que eles não levaram nenhum outro vilão realmente pra lá. Eles não iriam ter o trabalho de ficar levando outras pessoas com eles. Pergunta 3. Quando o Kira foi pego no Beco dos Fantasmas, será que ele gostou de tantas mãos puxando por ele? Ah, não sei se o medo permitiu. Porque pensa só, por mais que ele gostava disso, imagina várias mãos te puxando por um beco escuro, sendo que você não sabe nem pra onde você vai. Eu acredito que deve ser algo bem tenebroso. Não duvido não que pelo menos em um momentinho assim, quando ele estava sendo puxado, ele falou: que mãozinha bonita é essa aqui. Pergunta número 1. Por que o Dio demorou tanto para jogar o rolo compressor? Isso é óbvio. Como assim demorou tanto para jogar o rolo compressor? Ele parou o tempo e foi lá buscar o rolo e tacou na cabeça de Jotaro? Não acho que ele demorou. Pergunta 2. Por que em Jojo não tem episódio de praia? Graças a Deus, né? A maioria dos animes tem episódios de praia, onde todos os personagens estão com roupinhas de banho. Apesar que a gente quase tem isso. Naquele episódio do Dark Blue Moon, eles estão num barco ali, é quase um episódio de praia. Pelo menos eles estão na água. Pergunta 3. Por que o Jotaro não se casou com um golfinho? Porque casar com os animais é errado, você tem que casar com a sua própria espécie. Pergunta: como o batom do Jairo fica sempre na boca dele se não passa mais de uma vez? Não existe batom em Jojo, isso é só estética. É que nem o Johnny com batom azul ou o Dio com batom verde na parte 3. Ele não passou batom, a boca dele só ficou verde por estética mesmo do anime e do mangá. Pergunta 2. Como o Cass fez a máscara de pedra para cavalos? Eu não entendi essa pergunta, mas você deve estar falando por que existe cavalos vampiros ou zumbis. Mas não necessariamente precisa de máscara de pedra para se transformar em um vampiro. Se ele transferir o sangue dele para algum ser vivo, ele vai se transformar em um vampiro ou um zumbi. Imagina o Cass com um exército de leões zumbis? Aí sim seria extermínio para os usuários de Ramon. Pergunta: o Dio e o Diavolo seriam amigos? Porque eles são bons fazendo rosquinhas. Não, na minha opinião, o Dio e o Diavolo iriam se tretar se eles se encontrassem. São dois personagens com ambições muito grandes e com umas personalidades bem distintas. Um iria se achar melhor do que o outro, com certeza, e eles iriam tretar. Yoshikage Kira seria uma forma moderna de representar o Jack Stripador ou só coincidência mesmo? Se eu não me engano, o Jack Stripador já esteve na série, lá em Phantom Blood. E o Kira seria só mais um serial killer louco. Até porque eu não sei se o Jack Stripador colecionava mãos e unhas, tinha essas manias e fetiches estranhos. Aí o Araki deve ser que criou ele se baseando em algum caso policial? Talvez, não dá pra se ter certeza. Mas que o Kira é muito louco, é. Você acha que poderia ter Requiem mais Over Heaven e também futuramente ter instantes com resistência ao retorno ao zero, mas você acha que poderia ter Requiem mais Over Heaven? Pós-Jilt, uma flecha Requiem, você acha que ele poderia ter as duas evoluções? Acredito que não, cada stand deve ter o seu limite, tipo o Ecos é o limite de Atos. Eu não acredito que existiria um Ecos Requiem ou então um Ecos Over Heaven, não funciona 100% dessa forma, tem que se basear muito em um usuário, porque
uma evolução Requiem é completamente aleatória, depende muito do momento do usuário, e o Heaven é ainda pior, fazendo algo completamente aleatório. Então, se imaginando um Star Platinum Requiem over Heaven, não dá pra saber nada quais seriam habilidades de um stand desse, porque tudo é muito aleatório, dependendo do que o usuário quer. E como você perguntou ali se existe stands com resistência ou retorno ao zero, o próprio Wonder of Wu, não tendo uma resistência, mas conseguiria atacar o Diorno, mas agora 100% resistência ou retorno ao zero eu não conheço nenhum, e eu acredito que também que não vai ter não. Como o Jotaro faz pra ter a sobrancelha, o cabelo e o boné conectados? Tatagae? Aí não é ele que quer, né? O Araki que fez. Pergunta 1. Como diabos o Dio conseguiu um aliado que o stand é o Sol? Talvez nem foi o Dio que meio que contratou ele. Você sabe que a velha Enya espalhou grande parte das flechas, então talvez ele só ouviu falar sobre o Dio, mas nunca chegou perto do Dio. Pergunta 2. Se o Echoes vira o ato 4, ele vira o Hierophanta Green? Bom, é difícil de se imaginar até qual habilidade ele ganharia, até porque a sua habilidade tem a ver com palavras, que primeiro foram sons, depois sentidos e depois o peso. Qual seria a próxima habilidade? Pergunta 3. Por que na parte 3 o Polnareff usa uma carruagem de prata, mas na parte 5 ele monta numa carruagem de prata? Nossa. Porque ele quebrou alguns ossos e infelizmente ficou paraplégico. E agora ele usa as duas carruagens de prata. Pergunta 4. Por que não chamar o L para descobrir quem era o Kira? Com certeza o L iria descobrir bem mais rápido do que o Josuke, o Okuyasu, o Rohan e todos os outros descobriram. Os stands tipo Star Platinum e Kuraisi Diamond tem consciência? Tipo, às vezes o próprio stand tem reações tipo Star Platinum Hindra contra o Alessi e o Killer Queen, se surpreender com o Jotaro, além das outras reações faciais dos stands que não tem consciência. Sei que não foi muito idiota, mas é de se pensar. Por favor, responde aí o que tu acha. Então, existem stands conscientes e stands não conscientes. Pelo que eu sei, algumas expressões faciais que os stands podem fazer é um pouco do que o usuário está sentindo naquele momento, porém é demonstrado de forma espiritualmente e assim o stand reage. Por exemplo, assim que o Jotaro derrotou o Nidu, eu tenho certeza que naquela batalha o Jotaro ficou um pouco nervoso. Sendo assim, o stand acaba dando um grito, como se fosse um grito de guerra, tipo comemorando, como se fosse algo selvagem mesmo. É como se o Jotaro quisesse muito fazer aquilo ali, mas mantendo a pose dele. Mas espiritualmente, sua alma grita. É algo mais ou menos assim. Por que o som dos personagens sendo mutilados ou cortados por instantes são tão satisfatórios? Não, mutilados e cortados eu não acho satisfatório não. O que eu acho bem da hora é tipo os socos do Star Platinum. Tem uns efeitos sonoros tipo de uns tiros de uma escopeta. E eu acho isso muito foda, eu acho que dá um peso muito grande no soco do personagem. Pergunta 1. O que aconteceria se o Pillar Man se fossem usuários de stand? Provavelmente eles teriam basicamente aquelas mesmas habilidades que eles têm, só que talvez com um corpo humanoide, talvez. O Cass talvez seria a mesma coisa, com mais espadas saindo em seu corpo. O Amu, quem sabe, teria uma forma humanoide. Eu acredito que seria algo mais ou menos assim. Pergunta 2. E também como as pessoas podem ter stands de forma natural sem flecha? Sendo que a origem dos stands foram feitas a partir de um vírus de um meteoro. Isso aí é uma coisa bem difícil de explicar, porque o conceito de stand foi mudando muito com o passar do tempo. No início era só as cartas de tarô, depois vieram os 9 deuses do Egito, e aí na parte 4 mudou completamente, os stands começaram a ter nomes de música, e só foi abrindo o conceito de stands. Era as flechas, era as famílias tendo ressonância, ou usuários simplesmente nasciam com esse poder. É muito difícil falar um motivo exato para se ter um stand, já que existe tantas formas. Uma pergunta: Dio/Jotaro parasse o tempo e matasse o Diorno com Gold Experience Requiem, o voltar ao zero funcionaria ou o Diorno perderia? Provavelmente funcionaria. Se ele conseguiu reverter o tempo apagado do Diavolo, porque ele não iria conseguir reverter o tempo parado de Jotaro. Mas é só um provavelmente, talvez ele não conseguiria retornar ao tempo parado, porque são conceitos diferentes. O do Diavolo continua correndo, só que ele só é apagado das memórias das pessoas basicamente. E o tempo parado não, o tempo literalmente foi parado, não tá continuando correndo. Então é difícil de ter 100% de certeza, mas eu acredito que sim.
Então se uma pessoa com Ravensdoor escrever em alguém algo como "me dê todo o seu dinheiro", isso seria considerado roubo? Com certeza sim. Galera, no entanto foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, é o último da série, infelizmente. Eu acho que não tem por que eu fazer mais. Eu sinto muito se a sua pergunta não apareceu. Eu vou bolar uma nova coisa para se fazer aqui na comunidade e pegar alguns comentários seus. Eu gosto desse estilo de vídeo, mas no entanto é isso. Por favor, deixa o seu like aí, mano, isso me ajuda muito mesmo. Você não faz ideia de como que o seu like me ajuda. E se você não for inscrito, se inscreve que me ajuda muito também. No entanto é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!